Olá pessoal, sou o professor Wagner e esse é o primeiro vídeo da unidade 3, onde nós vamos discutir a ideia de variáveis aleatórias. Nesse primeiro vídeo, nós vamos ver o que é uma variável aleatória e os diferentes tipos de variáveis aleatórias. A estrutura dessa unidade foi dividida em 4 vídeos, onde nós temos esse vídeo inicial, onde nós vamos definir variáveis aleatórias e os principais tipos de variáveis aleatórias. Depois, nós vamos fazer uma caracterização usando as funções de probabilidade, densidade, probabilidade e distribuição. Nós vamos discutir no terceiro vídeo variáveis aleatórias bidimensionais e, por fim, nós vamos descrever o comportamento das variáveis aleatórias usando esperança, variância, covariância e correlação. Bom, então vamos lá. Então, primeira coisa é definir o que é uma variável aleatória, né? Então, nós vamos definir variável aleatória como sendo a descrição numérica do resultado de um experimento aleatório. E aqui é importante a gente usar uma notação que nos ajude a clarificar o que é a variável aleatória e o que são os valores que uma variável aleatória pode assumir. Tá? Então, nós vamos denotar y maiúsculo como a variável aleatória. Em geral, a variável aleatória ela é uma ideia, tá? Ela é uma descrição do que vai acontecer. Enquanto que o yzinho minúsculo são os valores que essa variável aleatória pode assumir. E aí, em geral, são realmente números, 0, 1, 2 e assim por diante. Tá? Então, essa é a notação que nós vamos utilizar. Vamos ver aqui um exemplo bem simples. Então, nós temos um experimento aleatório, que é o lançamento de 2 moedas honestas. Então, este é o experimento. Tá? Baseado nesse experimento, nós vamos definir uma característica numérica, que no caso aqui eu chamei de y, como sendo o número de resultados cara. E agora nós vamos tentar ver quais são os valores que esta variável aleatória y pode assumir. Então nós temos os elementos do nosso espaço amostral, o ômega, que no caso aqui é definido por esses 4 elementos, onde nós temos aqui cara-coroa, cara-cara, coroa-coroa e coroa-cara. Então nós temos 4 elementos no nosso espaço amostral. Para cada um desses elementos do nosso espaço amostral, nós vamos ver qual é o resultado da nossa variável aleatória, que agora vai ser um número. Então vamos lá. Quantas caras tem neste evento? Bom, nós temos uma cara, então eu vou associar ele ao evento 1, ao valor 1. Então esse é o valor realizado da minha variável aleatória, número de resultados, caso o evento CK ocorra. De forma similar, se nós temos esse evento aqui, quantas caras ocorreu nesse evento? Ah, nenhuma. Então, o valor da minha variável aleatória, nesse caso, é 0. E, é claro, aqui nós temos 2 caras, então eu vou associar ao valor 2. Então, essa é a ideia da variável aleatória. Eu tenho um experimento aleatório, no caso do lançamento de 2 moedas, eu defino uma coisa de interesse, uma variável de interesse, que é função desse meu experimento aleatório, no caso o número de resultados cara, e aí eu vou pegar cada um dos elementos do meu espaço amostral e vou associar aos valores dessa minha variável aleatória. É claro, eu usei ali um exemplo da moeda porque ele é bastante intuitivo e simples, mas isso tem uma aplicação muito grande em praticamente todas as áreas da ciência. Tá? Aqui eu trouxe mais alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma linha de produção, onde eu tenho peças que são avaliadas sobre a sua adequação a uma dada norma. Tá? Então, essa é a variável, eu vou definir. Está adequado ou não está adequado. Tá? Então, a variável aleatória é a ideia, e aí aqui eu tenho os possíveis valores que essa variável aleatória pode assumir. Então, seria o yzinho 1, seria o valor 1, se o componente é defeituoso, e o segundo possível valor do y aqui seria 0, se o componente é não defeituoso. E aí você pode pensar outras variáveis aleatórias mais genéricas, por exemplo, o número de dias até a entrega de um produto. Então essa é a variável aleatória. Quais valores ela pode assumir? Pode assumir 0, no caso do produto ser entregue no mesmo dia, 1, no caso do produto ser entregue no dia seguinte, ou 2, ou 3, ou 4, e assim por diante. Tá? A gente pode pensar também em coisas que a gente mede, tal como tamanho, como peso, como diâmetro. E aí pode ser de um componente elétrico, mas pode ser de um fruto ou de qualquer outra coisa que você possa tirar essas medidas. E aí você tem outros tipos de variáveis aleatórias. Tá? Então, são vários exemplos possíveis. Variável aleatória é muito genérico, né? É uma ideia bastante genérica e nós temos diversos tipos de variáveis que a gente pode
estar estudando no sentido de elas serem variáveis aleatórias, né? Então, se eu tenho uma variável que assume valores na reta real, em geral o meu espaço amostral ômega vai ser todos os reais, né? E nesse caso tem infinitos possíveis valores. Tem coisas que eu posso medir, por exemplo, que vão ser estritamente positivos, né? Então, nesse caso, o meu ômega vai ser apenas os reais positivos, que novamente tem infinitos valores. Existem outras situações onde eu tenho coisas que são estritamente positivas, mas que também podem ser zero. Então, um exemplo clássico disso é quantidade de chuva. Então, hoje não choveu, então é zero. Mas, um dia que chover, vai chover uma quantidade contínua, em geral medida em milímetros, tá? Então, eu tenho esse espaço amostral ômega R0, onde eu tenho o zero e depois todos os valores positivos na reta real. Um outro tipo de variável que nós podemos estar interessados são proporções ou índices, que são variáveis que são naturalmente limitadas, que são construídas de forma a serem limitadas. Então, um exemplo clássico disso é, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano. O índice de desenvolvimento humano é uma medida, ou é um índice, que foi criado para ser entre 0 e 1. Tá? Então, nesse caso, o nosso espaço amostral é o intervalo 0, 1. Um outro tipo de variável que também pode ser de interesse são direções. E nesse caso, nós temos esse espaço amostral aqui, de 0 até 2π. Tá? Isso pode ser comum, por exemplo, quando você está estudando o comportamento de animais, como que esses animais se movimentam numa floresta. Então, você tem dados que são direções, para que direção o animal está indo. Então, isso também é um tipo de variável que pode ser de interesse estudar. E aí nós temos duas formas de contagem, né? A primeira é a contagem, por exemplo, como eu acabei de falar, número de dias até um item ser entregue. Então, pode ser nem um dia, 2 dias, 3 dias, e potencialmente podem ser um número muito grande, mas ainda contável de dias, tá? E tem uma outra situação que também é uma contagem, mas é uma contagem que tem um limite. Então pensa assim, você está com um conjunto de 10 pessoas e você está contando quantas delas têm uma determinada característica. Então você vai em cada uma delas e vê, essa pessoa tem a característica, sim ou não? Tem a característica, sim ou não? E você vai contar nesse grupo limitado de 10 pessoas quantas têm a característica. Então, isso é o que eu chamei aqui de uma contagem limitada. Tá? Então, no caso do meu exemplo, o mzinho aqui ia até 10, mas você pode ter 20, 30 ou qualquer outro valor. Tá? O importante é que esta contagem tem um limite máximo. Né? Você não consegue contar mais que 10 pessoas com uma característica se você só tem 10 pessoas. Tá? Então, essa é a ideia de contagem limitada. Bom, apesar de nós termos vários tipos de variáveis, você pode dividi-las em apenas 2 grandes grupos. Tá? E essa divisão é feita baseada no número de elementos ou do tipo do espaço amostral. Tá? Então, nós temos 2 grandes tipos de espaços amostrais. Então, nós temos primeiro o espaço amostral discreto, que é aquele que contém apenas um número finito ou contável de elementos. Né? E aqui já está claro, né? São as duas contagens, seja a contagem ilimitada ou a contagem limitada. E as outras vão ser os espaços amostrais contínuos, que é quando a gente tem um número infinito de elementos. Tá? Então essa divisão é importante porque isso vai mudar a forma como a gente atribui probabilidades aos eventos dentro do nosso espaço amostral. E isso leva aos 2 tipos básicos de variáveis aleatórias. Então nós vamos dizer que nós temos uma variável aleatória discreta se o seu espaço amostral é discreto. E de forma análoga, nós vamos dizer que nós temos uma variável aleatória contínua se o seu espaço amostral é contínuo. E aí a gente tem os 2 tipos básicos de variáveis aleatórias que nós vamos estudar nesta unidade. Bom, por hoje é isso. Nós vimos aqui a definição e tipos de variáveis aleatórias. No próximo vídeo nós vamos discutir sobre funções de probabilidade, função de probabilidade de densidade e de função de distribuição. Então é isso. Até a próxima.